Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite de muita paz, de muita serenidade, uma noite na presença do Senhor para toda a sua casa, para toda a sua família, para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos no capítulo de número 15, encerrando, o capítulo 15. Nós tivemos várias semanas, várias quartas-feiras estudando este capítulo de número 15. Hoje nós vamos encerrar com o início da segunda viagem. Então, até aqui nós trabalhamos aí a primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, nós temos aí a participação de outros discípulos, e agora a gente vai ver a sequência, o que vai acontecer a partir aí deste segundo momento. Nós nos lembramos que a semana passada, depois daquela reunião, que houve, aquele concílio que houve em Jerusalém, eles voltam então para Antioquia, e lá na Antioquia eles levam as boas novas, a notícia que os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo não necessariamente precisavam fazer as práticas judaicas, apenas algumas restrições, algumas orientações quanto à sua postura, em relação então a comer carnes contaminadas, relações sexuais ilícitas. Então essas orientações foram passadas e no mais o evangelho, para ser vivido pela graça e é para todas as pessoas. E hoje, então, a gente vai seguir aqui um pouquinho. A gente lembra que Paulo e Barnabé ficaram um pouco mais lá em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros. Então, nesse momento, já haviam muitas outras pessoas pregando o evangelho de Jesus. E eles ficam lá mais um tempo para anunciar esse evangelho, pregando essa palavra do Senhor com outros discípulos, pessoas que estavam ali se convertendo. E então, o tempo vai passar, A gente precisa entender porque às vezes dá a impressão que a gente está lendo e as coisas estão acontecendo nesse mesmo dia. Não, são anos de história, que a gente está aqui contando, meses, semanas de viagem, ida, vinda. Então, é um tempo que vai acontecendo aí. E hoje nós vamos, então, falar sobre a segunda viagem missionária e vamos ler, então, o texto Atos capítulo 15, encerrando este capítulo hoje, a partir do versículo 36, a segunda viagem missionária e a separação entre Paulo e Barnabé. O que nós vamos aprender aí com esta separação entre estes dois apóstolos? Aliás, entre o apóstolo Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Deus de amor, graças te damos por este tempo precioso de comunhão diante da tua santa e poderosa palavra. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, clamamos sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção, o teu poder, a tua sabedoria, teu discernimento, para que ao meditarmos na tua palavra, Pai, possamos ser impactados, que essa palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, e que o nosso coração nessa noite seja como uma terra afofada, recebendo a semente desta palavra, que venha crescer, que venha no tempo certo dar frutos para o louvor da tua glória. Fala conosco, ó Pai, instrua-nos, ensina-nos, orienta-nos, corrige-nos, exorta-nos, para que possamos caminhar em conformidade com o teu querer e a tua palavra.
Muito obrigado por este tempo, nós oramos e agradecemos, clamando sobre nós a tua misericórdia, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu penso que nós temos hoje pensamentos e ideias das mais variadas quando nós falamos em viagem missionária. Aqui no nosso país, nós temos um projeto da Igreja Metodista, né? Que é uma viagem missionária que acontece de barco, né, no Amazonas, onde os missionários, né, as missionárias, pessoas das mais diferentes áreas, né, área da saúde médica, da saúde de enfermagem, da odontologia, fisioterapia, da área da educação, pedagogas, profissionais de educação física. A gente tem diversos, né, profissionais da área de artes, enfim, várias profissionais de diversas áreas que se inscrevem nesse projeto. Esse projeto ele é custeado pelo próprio missionário, né? Tem um custo aí de passagem, primeira passagem de avião, daqui no nosso caso de São Paulo até Manaus, aí depois tem lá o custo da moradia, da estadia, né? No caso, alimentação, enfim. Aí a pessoa arca com esses custos e ela vai, passa ali um tempo, eu não tenho aqui de memória agora os detalhes, mas depois, quem quiser, eu posso trazer esses detalhes. E as pessoas passam ali um tempo, não sei se uma semana, 15 dias, fazendo então, né, esse trajeto de barco lá, né, nas comunidades ribeirinhas, levando ali a palavra de Deus, levando ali o cuidado da saúde, orientações, né, sobre o cuidado, sobre questão de higiene, cuidado com as crianças, dentistas, enfim, a palavra de Deus, né, em primeiro lugar. Então existe esse projeto que é um projeto muito bacana, vale a pena a gente se empenhar. Nós também estamos vivendo um tempo onde a igreja metodista em todo o Brasil está sendo chamada para contribuir com as suas ofertas naquilo que nós chamamos de oferta missionária. A oferta missionária, nós 2 vezes no ano nós fazemos o recolhimento dessa oferta. Então, a oferta missionária tem a oferta missionária regional. Então, para quem não é metodista, a nossa igreja ela é organizada então em regiões. Cada região aí tem aí uma delimitação geográfica, né? Então vamos pensar assim, São Paulo, a capital aqui de São Paulo, algumas cidades ao entorno, né, da Grande São Paulo fazem parte daquilo que nós chamamos terceira região, que envolve aí basicamente São Paulo, litoral aqui de São Paulo, né, mais para o sul. A gente tem a região de Sorocaba, a região de Vale do Paraíba. Então a gente tem assim essas regiões aí que envolvem, né, ao entorno, o Grande ABC, fazem parte aí então da nossa delimitação geográfica de terceira região. A gente tem a primeira região, basicamente Rio de Janeiro. A gente tem a segunda região que está mais para o sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então a gente tem essa forma que é organizada aí a nossa região. A gente tem a quarta região, basicamente estado de Minas Gerais. A quinta região, a gente tem a região aí de Piracicaba, né? Então, mais ou menos isso. E aí nós temos a região missionária do Nordeste e a região missionária do Norte, região missionária do Amazonas. Por que isso? Por que não é região 9, 10, 11, né? Se a gente for continuar. A gente considera essas regiões missionárias como regiões que ainda não se emanciparam em todos os quesitos, especificamente aqui no quesito financeiro, né? Ainda não tem condições de se sustentar financeiramente e ainda conta com apoio missionário das outras regiões. É como se nós fôssemos irmãs mais velhas cuidando aí de uma irmã menor que ainda não consegue se manter sozinha. Então nós precisamos pensar assim, são missionários e missionárias, pastores, pastoras, que estão nessas regiões, Amazonas, a região Nordeste, e ali precisam também se manter, precisam do seu suprimento, do seu sustento, e a igreja em todo o Brasil, né, uma vez por ano,
recolhe as ofertas que vão para essas regiões e na outra vez recolhe as ofertas que ficam dentro da região. Então, dentro da própria região, que é no nosso caso aqui a terceira região, nós temos projetos missionários. Nós temos espaços que já tem espaço alugado, já tem ali um obreiro ou uma obreira, né, uma família pastoral que está trabalhando naquele projeto, mas que ainda não tem ali um número suficiente de pessoas e de arrecadação suficiente para que aquele ponto sustente lá e mantenha o seu obreiro ou a sua obreira. Nesse caso, a região, as igrejas da nossa região recolhem uma vez por ano, né, uma oferta missionária que é enviada para missão regional. Então, nós temos a oferta missionária regional, que é enviada para missões da nossa região, e a oferta missionária nacional, que é enviada para as regiões norte e nordeste para o sustento dos missionários e da obra nessas regiões. E isso é a nossa forma, né? E fora os projetos, como eu citei aí o projeto do Barco Amazônia, da Amazonas e outros projetos que, se a gente fosse parar aqui, nós temos outros vários projetos que nós podemos estar falando. Mas a igreja, ela entende a importância da missão, a igreja entende que ela é missionária. E a gente entende também, como igreja metodista, que a missão é de Deus. Então a missão não é da igreja metodista, mas a igreja metodista, no caso eu e você que fazemos parte desta igreja, Deus nos chamou nessa igreja, como chamou outras pessoas, outros irmãos e irmãs para outras igrejas, Ele nos chamou nessa igreja para fazermos parte da missão. Então nós entendemos que nós fazemos parte da missão que é de Deus, e a missão de Deus é salvar todas as pessoas. Paulo, Barnabé, Silas e o João Marcos também estavam aqui envolvidos numa missão. Então, eles tinham ali a sua forma de se organizar. A gente vai ver depois no capítulo 16 como que Paulo vai trabalhar ali outras questões que vão surgir na sua viagem. Mas um missionário, uma missionária, ou a obra missionária, no caso a igreja toda, né, está envolvida nessa obra missionária, ela tem sempre ali que traçar um projeto, um plano de ação, né? A gente da nossa igreja, a gente tem muito isso claro, né? Nós temos os nossos planos de ação, nós temos as nossas diretrizes, a igreja tem uma orientação, tem uma diretriz, nós somos o que nós chamamos de igreja conexional. A igreja metodista ela é conexional, ela está ligada umas às outras, nenhuma age por conta própria, embora nós tenhamos a nossa própria administração local, a gente está aí ligado na administração distrital, regional, geral, porque a gente é conciliar. Então, o que o concílio geral decide lá em cima, os concílios regionais, distritais e locais vão também cumprindo aqui na base. Essa é a nossa forma de ser, a nossa organização. Quando a gente fala então de Paulo, Barnabé, de o João Marcos e o Silas, eles estão numa situação, eles acabaram de ter um concílio, nesse concílio tiveram as decisões dele, e aí eles voltaram lá para resolver, para explicar para o povo qual era a decisão do concílio, né? E o que acontece lá? Eles começam então e agora? Tá, já resolvemos essa questão, agora a coisa segue, agora a missão continua. O que nós vamos fazer daqui para frente? Eles ficaram alguns dias ali e Paulo e Barnabé, então, o que eles resolveram, né? Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Então, eles estão vendo, mostrando aqui para nós, e nós estamos aprendendo aqui com Paulo e com o Barnabé, que a missão não é simplesmente você ir lá, anunciar o evangelho para aquela pessoa, virar as costas e nunca mais fazer uma visita, nunca mais fazer um telefonema, mandar uma mensagem, ou não acompanhar o desenvolvimento espiritual daquela pessoa. Então, o que Paulo está nos ensinando, junto com Barnabé, que nós devemos, então, acompanhar a obra missionária, acompanhar um ponto missionário, como nós usamos a expressão, acompanhar o desenvolvimento espiritual de uma pessoa que estamos evangelizando, até que essa pessoa possa caminhar sozinha, até que essa pessoa, ou que este ponto missionário, tenha condições de se gerir, de caminhar, de seguir em frente e não corra mais risco de desmoronar. Uma expressão que a gente,
um exemplo, né, para a gente aqui entender o processo, é um processo. E aí a gente lembra assim, é como um processo de relacionamento. Você não conhece a pessoa e já casou e ela segue tocando família. Não, tem ali o conhecimento, aí você vai caminhar um pouco junto, vai entender o que aquela pessoa pensa, vai trabalhar os pensamentos, vai se aproximar, vai fortificar o relacionamento até que se chegue num casamento. Então a gente tem que entender que uma pessoa que está sendo evangelizada é mais ou menos assim. Começa lá com uma paquera, né? Então, olha, eu vou falar de Jesus para aquela pessoa. Vou falar de Jesus para aquele rapaz. Ou vou falar de Jesus para aquela moça. Vou falar de Jesus para aquele meu vizinho, para aquela minha vizinha. Eu vou falar de Jesus para aquele comerciante aqui da minha rua, para aquela comerciante. Então você começa ali de longe, né, a observar aquela pessoa e Deus vai colocando ali um amor no seu coração e você, em determinado momento, fala de Jesus para ela. Mas você não pode falar de Jesus para ela uma vez e abandoná-la. Você precisa ir mais uma vez, uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, passar um tempo, voltar lá. Como é que você está? Tem orado pela sua vida? Olha, quero compartilhar uma palavra com você. Então, esse processo de amadurecimento da fé dessa pessoa também faz parte aí, né, do compromisso do missionário, da missionária. É isso que Paulo e Barnabé estão fazendo. Eles estão olhando para aquelas igrejas todas que eles passaram lá da Antioquia, né? E a gente pega os mapinhas que tem aí na nossa igreja, a gente vai lembrar lá que eles vão descer lá para Derbe, para Lícia, para Icônio, né? Frígia, todas as cidades ali que eles vão passar. Eles passaram e anunciaram Jesus naquelas cidades e agora eles querem voltar lá e ver como é que eles estão. E vocês estão firmes na fé? Vocês perseveraram? Vocês continuam orando juntos e juntas? Vocês continuam lendo a palavra? Vocês continuam falando de Jesus, buscando a presença de Jesus? Estão fortalecidos? Ah, não, a gente não está fortalecido não, a gente está precisando de apoio. Não, a gente está forte, nós estamos firmes. Então a gente vê o cuidado pastoral, né? O cuidado aí para com a obra missionária. Tanto que assim surgem as cartas Paulina. Ele vai escrever cartas para pastorear e cuidar de questões, de situações e fortalecer a fé das comunidades que ele havia formado. Então, uma primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é esse cuidado para com as pessoas que são novas na fé, para com as pessoas que nós estamos falando de Jesus pela primeira vez, para com os pontos missionários, para com os trabalhos missionários. Precisa haver um cuidado e um acompanhamento para verificar e apoiar e ajudar no crescimento espiritual, quer seja dessas pessoas, quer seja de um ponto missionário. Mas o texto mostra para nós que não é tão simples assim, né? Parece que é tão simples, né? Vamos lá ver o que acontece, né? E aí falou aqui para nós que Barnabé falou assim, legal, vamos sim ver, vou levar Marcos com a gente. Aí Paulo, não, peraí, Marcos não. Porque o Marcos, quando a gente precisou dele, ele não quis ir com a gente. O Marcos, quando a gente estava contando com o apoio dele, ele resolveu ir embora. O Marcos, depois que a gente caminhou um tempo com ele, achando que ele estava aprendendo, que ele ia nos ajudar, ele resolveu nos deixar. Né? Isso não está escrito aqui, mas quando a gente lê, vamos lá em Atos 13, Atos capítulo 13, versículo de número 13 também, nos diz assim, e navegando de Pafos, Paulo e seu companheiro dirigiram-se a Perge da Pifília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém e eles seguiram o barco. Então, no meio de um projeto missionário, houve ali um dos integrantes da equipe de missionários que resolveu ir para outro lado. Não vou continuar não, vou embora, vou para outro lado, né? E parece que Paulo não gostou muito dessa, poxa, a gente tem que ser pessoa ponta firme. Se você fala que vai fazer um projeto missionário, você precisa começar e ir até o fim, não pode abandonar no meio do caminho. E aí, de alguma forma aqui, aquilo entristeceu o coração de Paulo e Paulo não estava contente, né? Então, a gente vê que ele vai dizer assim, olha, eu não acho justo, não acho certo, não acho correto que Marcos venha com a gente. Por quê? Ele se afastou. Lembra lá em Panfilha? Ele se afastou, ele não nos acompanhou no trabalho. Se ele não participou com a gente na hora de implantar o trabalho, por que agora ele quer lá ver como é que tá? Não acho certo, né? E Paulo ficou meio chateado aqui
com Barnabé, e o texto vai dizer para nós aqui que houve tal desavença entre eles. Quer dizer, houve ali talvez uma discussão, né? Os dois ali mantiveram não, sim, outro não, outro sim, outro não. Houve uma desavença entre eles, porque não houve concordância sobre a forma de pensar em relação à presença de Marcos entre eles, ou juntamente com eles. Então a gente percebe aqui que a missão de Deus, né? Isso é importante a gente observar. A missão ela é realizada por duplas, ela não é individual, ela não é sozinho. Embora cada membro da igreja, cada pessoa, cada cristão e cristã é um missionário no sentido de anunciar e testemunhar Cristo aonde estiver em todo o tempo. Mas quando a gente fala de sair para um projeto missionário, não é bom que a gente esteja só. A Bíblia nos ensina, né? É bom estarmos só, em duplas, pelo menos, porque um ajuda o outro, a gente tem um apoio espiritual, a gente tem alguém para orar em concordância ali naquele momento. Então, na nossa vida, não é bom que a gente caminhe sozinho. Até que fisicamente aquela pessoa não esteja com você, é importante você saber, né, ou contar com alguém orando por você. Eu me lembro de um grupo de irmãos na semana retrasada, me mandaram um recadinho falando assim: pastora, a gente está indo orar numa situação específica, mas nós queremos pedir a sua cobertura espiritual sobre a nossa vida, porque você é autoridade sobre nós. E eu achei isso assim de uma sensibilidade e de um cuidado da vida dos irmãos que estavam fazendo aquele projeto, naquela situação específica, né, pontual. Então essa é a obra. Nós vamos sair, mas eu vou sair mesmo, eu vou orar, não preciso pedir para ninguém. Não é essa a questão. A questão é que nós precisamos sim do apoio, precisamos do cuidado, da cobertura espiritual, da liderança, né, da nossa igreja, da liderança pastoral e também de irmãos e irmãs que oram por nós constantemente. Eu tenho pessoas que oram pela minha vida e isso faz toda a diferença. Eu sei que você, que a Igreja de Cristo ora pela minha vida. Eu tenho amigos e amigas de oração, eu tenho um grupo de pastoreio, porque é importante nós nos cobrirmos em oração. Não dá para fazermos a missão só, isolados, isoladas, sozinhos e sozinhas, né? Mas aqui a gente está vendo, né? É importante trazer a nossa memória que em toda a história da igreja há momentos de crise, há conflitos que surgem, né? E que precisam ser enfrentados e precisam ser resolvidos. Assim como a gente viu a resolução do conflito em relação aos gentios se convertendo ao cristianismo, que estavam sendo cobrados os rituais do judaísmo, foi resolvido com concílio. E agora eles têm aqui uma outra situação que precisa ser resolvida. Às vezes, os desacordos fazem com que as equipes missionárias se separem. Olha, eu não concordo com você, mas o fato de não concordar não nos torna inimigos. Talvez o meu projeto, a minha ideia de projeto, não vai dar certo dentro da sua ideia de projeto missionário. Mas os dois projetos podem ser bênção na vida de outras pessoas. Então eu vou para esse lado, faço o projeto daquilo que Deus colocou no meu coração e você vai para esse lado. Foi essa a decisão que eles chegaram. Mas há momentos em que é necessário que também se abra a mão. Olha, tudo bem, eu não concordo, eu penso diferente, mas eu quero dizer assim, eu vou abrir mão do meu projeto, da minha ideia, para que a gente faça do jeito que você está colocando, do jeito que o seu projeto está sendo colocado. Isso também é necessário. Nem sempre, então vamos separar, cada um vai para um lado. Não, não é essa sempre a resolução. Às vezes a resolução é que um dos dois abra mão. Às vezes a resolução é que a gente trabalhe de tal forma que os dois projetos, mesmo sendo diferentes, ou os dois pensamentos missionários, mesmo sendo diferentes, que eles encontrem aí um ponto de convergência, um ponto de união, né? Um ponto de se juntarem, né? Não, agora a gente pensa tão diferente, mas vamos dar um jeitinho aqui de encaixar os pensamentos para que a obra missionária cresça. O que o missionário e a missionária, né, o obreiro, a obreira, o irmão e a irmã não pode perder a dimensão é por que ele está fazendo aquilo. E aí nós nos lembramos que aquilo que nós fazemos é em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, pensando diferente não quer dizer que você tem que se separar. Às vezes pensar diferente
é apenas uma maneira de engrossar o caldo, é apenas uma maneira de fortalecer e ampliar ainda mais o projeto missionário de uma comunidade. Então, meu irmão e minha irmã, se você pensa diferente, não pense que isso é ruim, não. Some o seu pensamento para que a igreja se incorpore e se desenvolva cada vez mais. Amém? Então, a obra missionária, às vezes, tem sim algumas situações, alguns conflitos que precisam ser resolvidos, precisam ser trabalhados, precisam ser solucionados. Paulo e Barnabé caminharam bastante tempo juntos. E Barnabé, ele era muito precioso para Paulo e Paulo para Barnabé também, né? A vida de Barnabé foi muito importante no ministério de Paulo. Mas agora chegou a hora que eles entenderam que seria mais produtivo se cada um caminhasse para um lado, né? Barnabé também queria dar uma outra chance para o jovem Marcos. Então, Barnabé leva, né, ele, mesmo ele tendo abandonado, talvez ele esteja observando aqui que naquela época, né, o Marcos ainda era jovem, né, talvez tenha tido algumas questões aí que a gente não sabe os detalhes, mas Barnabé que ele quer dar uma nova oportunidade para Marcos, né? E depois lá na frente a gente vai ver ainda, né, outros desdobramentos assim que são bênção da vida dessa história, né? Paulo lá no fim ele vai ainda contar muito com o apoio, né, de Marcos, né? Então, não, pra gente já saber que não houve rancor, aí não houve mágoa no coração, mas que ele caminhou sendo bênção, né? E Paulo prefere levar o Silas, um líder confiável, um profeta da igreja em Jerusalém e novo no campo missionário, alguém que estava ali com todo o gás, né, disposição para estar trabalhando nessa obra. Nas cartas paulinas, Silas é chamado de Silvano, seu nome latino. Foi a multiplicação de equipes missionárias que aconteceu aqui, não a divisão, né? Foi a multiplicação de uma equipe, agora tem 2 equipes missionárias. O importante é que ninguém foi trabalhar sozinho. Tanto Paulo chamou Silas como Barnabé, que chamou Marcos, então fizeram novamente as duplas, como nós falamos, que não é bom que caminhe só, mas a importância de caminhar junto. Então, novas duplas de uma equipe missionária que nós tínhamos, agora são 2 equipes missionárias, 2 duplas que vão para lados diferentes, mas ambos mantendo o foco que é trabalhar na missão de Deus, que é anunciar o evangelho, que é anunciar a salvação. Enfim, é sempre melhor trabalhar juntos na missão. Assim começa uma nova viagem missionária de Paulo com Silas. E a gente vai ver também aí o acréscimo de outras pessoas que vão engrossando, como eu disse aí, essas equipes missionárias, tá certo? Então, depois da desavença, cada um vai para um lado diferente. Que o Marcos acompanha o Barnabé e eles vão para Chipre, e Paulo e Silas, então, eles vão passar para lá, o lado vão passar pela Síria e Cilícia, e ali vão confirmando as igrejas. Que a gente possa lembrar disso, né? Que nem sempre nós vamos concordar com o irmão ou com a irmã. Mas isso não é motivo para a gente discutir ao ponto de romper um relacionamento. Eles não rompem o relacionamento, eles seguem para direções diferentes. Nem sempre vamos concordar, mas sempre é importante a gente manter a missão em primeiro lugar, manter o foco na missão. Talvez a gente possa repensar cada um, quando é possível abra mão da sua ideia. Quando não for possível, junte a sua ideia. Então vamos somar, né? Vamos unir os nossos pensamentos, a nossa forma de ver, a nossa visão, para que a igreja inteira seja abençoada por isso, né? Quando a gente se une, certamente as pessoas são abençoadas, a igreja é abençoada. Que nós possamos pensar na missão, né? Há pessoas que precisam receber a palavra e serem acompanhadas no início da caminhada de fé, que foi o motivo, né, que levou Paulo e Barnabé a pensarem nessa viagem. Vamos lá ver como estão as pessoas que nós falamos de Deus, de Jesus para elas. Outra coisa, não vá sozinho, não trabalhe sozinho, não trabalhe sozinha. A importância de caminharmos em equipe, caminharmos juntos e juntas, nos apoiando, nos fortalecendo, nos cobrindo em oração.
E quando não, a sua ideia, né, não estiver dando certo aí, né, com a do outro irmão, da outra irmã, converse, chegue num consenso, né? Não permita que haja divisão ou que algo atrapalhe a obra missionária. Se for necessário caminharem de formas separadas, caminhe, mas sem rancor, sem mágoa, né? Pensando sempre no reino de Deus e ao invés de pensar em dividir, pense em multiplicar. A gente tinha uma equipe só, não estava dando certo, cada um vai trabalhar num lugar, mas ambos continuam trabalhando e servindo ao Senhor, certo? Não caminhe sozinho, caminhe em equipe, que haja espaço para, na obra missionária tem que ter espaço para a compreensão, tem que haver espaço para o perdão, tem que haver espaço para ouvir, tem que ter espaço para o falar, né? Assim a gente caminha e mostrando aí o amor de Deus e alcançando muitas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos missionariamente. Amém? Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez por este tempo precioso de aprendizagem da tua palavra. Clamamos sobre nós a tua bênção, a tua unção, o teu direcionamento, sobre a vida da tua igreja, que possamos caminhar em unidade, que possamos caminhar em diálogo, que possamos caminhar em perdão, mesmo quando tivermos visões, pensamentos diferentes, que possamos usar os nossos pensamentos, as nossas ideias, visões para somar de tal forma que o teu reino seja edificado, que o teu reino seja anunciado, que pessoas te conheçam e que a tua igreja seja, ó Deus, fortalecida e cresça cada vez mais para o louvor da tua glória. Peço a tua bênção sobre a vida de cada família, as famílias que passam por problemas de enfermidade, que têm entes queridos nos hospitais, que a tua unção de cura venha sobre cada vida, as famílias que perderam seus queridos, que haja conforto, que haja o consolo em cada coração enlutado, que haja a tua paz, que o Senhor possa enxugar mesmo dos olhos todas as lágrimas. Quero clamar pelas famílias que passam por desemprego, que necessitam de uma porta de emprego, para que haja suprimento nas mesas, que o Senhor abençoe e tenha misericórdia do teu povo. Abençoe, ó Deus, os problemas de relacionamentos, abençoe, ó Deus, os relacionamentos familiares, abençoe cada ministério da tua igreja, abençoe todo o teu povo, caminha conosco, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma excelente noite. Amém.